segundo a igreja. E acredite, irmão, já falei uma vez, falo novamente, que a liderança humana não pode entrar num quesito de competição. Aliás, Jesus ensinou isso aos discípulos quando eles disseram, numa discussão, quem de nós é o maior? Jesus sempre ensinou, por mais que ele fosse o maior, ele, demonstração de uma humildade tão grande, ele disse que o maior, ele tem que ser o servo e tem que ser o menor. Só que, quando eu falo aqui, eu quero que você entenda que o apóstolo Paulo, ele foi uma das maiores lideranças do Novo Testamento. Por que não há competição aqui? Não, mas pastor, não é Jesus a maior liderança de toda a Bíblia Sagrada e até hoje? Não coloque Jesus em competição. Jesus não está em ranking, irmão. Jesus não entra em competição. Ele é o maior. Artigo definido, o maior. Agora, um dos maiores líderes da história da Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo, falando humanamente aqui, ele tem uma preocupação muito grande com esta igreja, porque essa igreja é uma igreja que, vamos usar uma linguagem aqui, uma expressão mais clara, é recheada de dons espirituais. É uma igreja que é rica em talentos, em pessoas que têm extrema capacidade para desenvolver-se na obra do ministério. E Paulo vê um perigo muito grande, eminente, que está percorrendo nessa igreja. Por quê? Porque não tem como Paulo encontrar uma igreja saudável dentro de um organismo de membros que só pensam em simplesmente em crescer ou se autopromover naquilo que ele tem, ou seja, dons, capacidade, habilidade. Paulo vê um perigo iminente, por quê? Porque Paulo sabe que o evangelho é cruz, o evangelho é renúncia, o evangelho é mudança de caráter, transformação de vida. E por que a preocupação de Paulo com esta igreja? Porque o fato desta igreja ser rica de dons espirituais, porque quando você entrava nesta igreja, você encontrava o irmão da porta profetizando. Quando você sentava no banco do teu lado direito, ia ter alguém que falava em línguas. Do outro lado esquerdo, tinha alguém que interpretava. Na tua frente, tinha alguém que revelava. Então, eles eram ricos em dons espirituais. Mas eu já falei uma vez aqui, vou falar de novo. O fato de nós termos dons espirituais não significa que nós somos espirituais. Paulo faz questão de dizer, não tem como eu falar como a espirituais com vocês, porque vocês são carnais. Então ele chega a dizer assim, que coisas espirituais só discerne quem é espiritual. Por que tem gente que tem dons espirituais, tem habilidades espirituais, tem pessoas que têm dom de línguas, dom de profetizar, dom de revelação, mas eles não conseguem ter caráter. Você pode perceber que um dos maiores escândalos que vem parte desse grupo, infelizmente. Grupo que é rico em dons espiritual, aquele grupo que é mais usado em profecia, em revelação. Por que parte daí? Pastor, eu vejo tu muito batendo em revelação. Tu não acredita em revelação? Tu é sensacionalista ou tu é continuista? Não, eu sou continuista. Eu acredito que os dons espirituais ainda estão em evidência. Eu acredito no dom de profecia, mas de algumas eu posso duvidar, irmão. Alguns eu duvido. Porque tu pega exemplo, como é que pode numa igreja ter mais de 100 pessoas e o camarada revelar quase 90%? Eu não creio, não tem como eu crer. Então, o nosso maior problema, às vezes, é receber um dom de Deus e tornar esse dom maligno. Tem como? Tem possibilidade? Tem. Por isso que os escândalos vêm desses grupos, geralmente, eles são usados
profecia, revelação, fala em línguas, são do manto, do mistério. Eu sou pentecostal, mas só que o fato de eu ser pentecostal não significa que eu tenho que estar só no movimento. Eu tenho que entender que se eu tenho movimento, mas eu não tenho caráter, eu não tenho vigilância, na ausência da minha liderança, na ausência dos meus pastores, na ausência da igreja, da irmandade, então eu apenas tenho um dom. Esse dom eu estou fazendo dele um dom maligno, e não é simplesmente eu ser usado, porque ser usado é uma coisa, agora ser salvo é outra. A gente tem alguns que não conseguem entender isso. Por quê? Porque, com certeza, irmão, eu concordo, os dons e os talentos, eles têm um poder de atrair multidão. Isso é verdade. E qual é o perigo nisso? O perigo é se alguém está se utilizando desse dom para se autopromover, mas não tem compromisso nenhum com o evangelho, não tem compromisso nenhum com a cruz de Cristo, não tem compromisso nenhum com Deus, então esse dom se torna um dom maligno. Esta pessoa está simplesmente sendo usada, mas não vai ser salva. A gente tem dificuldade muito grande de ouvir uma palavra, de recebê-la, de colocar em prática, mas a gente tem uma facilidade muito maior de receber uma profetada, uma revelação qualquer. Por quê? Porque qual é a diferença, irmão? Hoje a gente tem uns sensacionalistas, né? Os camaradas que gostam de causar, os camaradas que gostam de chamar atenção. Irmão, tem diferença na voz. Quando eu lanço uma profecia bíblica sobre a vida de alguém, dizendo, está escrito, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Sabe o que o crente faz? Nada. Agora vem o camarada que, para fazer um teatro tão grande que ele vem, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aí o camarada pula, saltita, né? Dá-lhe mortal, entra no giraia. Por quê? Porque alguém é movido simplesmente por uma emoção. A profecia é a mesma, sim ou não? É. A voz que é diferente. A forma que se entrega é diferente. Isso prova se nós estamos simplesmente na carne, que está ligada à emoção, ou se a gente está no Espírito de Deus mesmo, recebendo para valer. Porque não dá para a gente ter uma vida dupla, no que diz respeito a receber uma profecia que tem a mesma cara, que tem o mesmo assunto, mesmo conteúdo, melhor dizendo, mas a tonalidade do camarada que entrega é de tranquilo. E o outro está entregando, mas gritando. E aí? Aquele que entrega tranquilo, a mesma profecia do que grita, irmão, se é bíblica, a forma que tu recebe não pode mudar. Porque senão isso demonstra que é o quê? Hipocrisia. Você viu como é que é as coisas? Então, a gente deixa ser levado muito pelo emocionalismo. A gente se deixa ser levado muito pela empolgação. E qual é o perigo disso? Paulo está alertando essa igreja aqui, ó. Até Satanás se transfigura, se transforma em anjo de luz. Aí a gente não sabe se é Satanás que está usando o camarada ou se é Deus de verdade pela vida que ele tem. E o que implica nisso? Simplesmente um dom que está faltando na igreja, porque a gente quer dom de profetizar, quer dom de milagres, dom de maravilha, a gente quer dom de falar em línguas, mas um dom que está faltando na igreja é o de discernimento de espíritos. Não é discernimento de espírito, é de espíritos. Hoje entrou um modismo, irmão, que eu estou vendo, estou percebendo.
que qualquer um que consegue ter uma persuasão, ou o poder de uma persuasão, que sabe falar bem, que sabe mexer com o emocional, ele arrasta uma multidão. Porque hoje o que está no modismo, esses camaradas que vêm com frase de efeito. A frase de efeito, irmão, mexe com o nosso emocional. E qual é o perigo disso? O perigo é que tem gente fazendo comparação de coisas que não tem nada a ver com a Bíblia e depois está entregando profecia para o bobo. Para alguns crentes que me perdoem, alguns crentes idiotas, que tem doutrina, tem palavra de Deus, tem discipulado, tem acompanhamento, mas qual é o problema? Qualquer coisa arrasta eles, qualquer coisa leva eles. E aí o que é mais fácil? Ir para a igreja desses caras que revelam o CPF, irmão. Eu sempre tive essa dúvida. Para que Deus vai se preocupar, irmã André, de revelar o teu CPF? Para que Deus vai, melhor dizendo, para que Deus vai se preocupar, obreira Josi, de revelar o que a senhora já sabe? Sabe decorar do seu CPF? Placa de carro. Para quê? Aí às vezes a gente tem que ser igual o Eliseu. Me pergunte por quê. O Elias disse bem assim, se tu vê eu sendo levado na carruagem de fogo, tu vai pedir, vai ter a oportunidade de pedir o que tu quer. Aí tá bom. Atravessou o Jordão, lá vem os filhos dos profetas, está escrito, profetizando para Eliseu. Ei, tu sabe que o teu Senhor vai ser levado. Sabe que Eliseu falou? Eu sei. Cala a boca. Está lá calai-vos, né? Mas uma tradução mais atual, ele está dizendo calai-vos, cala a boca, irmão. Eu sei, está lá. Eu sei. Para que tu quer revelar que eu sei, irmão? Então a gente precisa ser igual o Eliseu para esta época. Por quê? Tem um monte de profeta meia boca aí, que eles estão arrastando uma multidão de idiotas, de leso, porque eles preferem o caminho da facilidade. Irmão, uma irmã falou aqui, eu acho que foi até minha esposa, se tu quiser falar com Deus, tu vai para onde? Para a oração. Agora, se tu quiser ouvir Deus, tu vai para onde? Para a palavra. Na oração, é eu falando com Deus. A palavra é Deus falando comigo. Aí o que a gente prefere? Não, eu vou no culto da mesa da revelação. Eu coloco a mão lá, parece até espiritismo, né? Eu coloco a mão lá, ele revela a minha família, revela o meu nome, revela... Irmão, eu vi um camarada aí que foi intitulado como profeta mesmo, e o camarada aí revela um monte de coisa. Eu não vou falar o nome dele aqui por questão de ética. E ele anda de Ferrari, você já viu já, né? Sabe quem é, né? Ele anda de Ferrari, carrozão. Eu não tenho nada contra isso aí. O problema é, ele anda todo apertadinho, anda com o cabelo assim, né? Parecendo aqueles playboy da fé. E a gente olhando para esse camarada aí um dia eu vi um vídeo, irmão. Eu estava até quase me convencendo, esse cara é profeta. Não vou julgar pela aparência, não. Mas esse cara é profeta, é usado mesmo. Aí quando eu vi um vídeo, eu parei. Eu vi um vídeo dele, sabe como? Olhando para um homem e dizendo bem assim, ele estava se fazendo como se fosse o parente daquele homem que morreu. Isso não é espiritismo, irmão. É espiritismo. E tipo, aquele que morreu encarnou no profeta e o profeta estava dizendo, me dá um abraço. Sou eu, fulano de tal. Isso é espiritismo. Cuidado, irmão. É o pai? Era o pai? Dizendo que era o pai. Já tinha morrido. E o que é bom para a Bíblia, irmão? Em Hebreus está dizendo que foi ordenado o homem morrer uma só vez. E depois disso, segue-se o juízo. Ponto final. Acabou a conversa, irmão. O problema é que a gente está falto de conhecimento e a gente está perecendo. O problema é que a gente prefere o caminho desses revelamentos, profetada, porque é mais fácil ouvir Deus aí. Repito, eu não descredibilizo o dom da profecia. Os dons espirituais. Só que está uma bagunça. E outra coisa, a gente está vendo que Satanás está tendo brecha por aí, irmão. Satanás usa às vezes esses caras. Qual é o exemplo, irmão? Tem uns que
Um tempo é usado por Deus e outro tempo é usado por Satanás. É uma casa dividida. Igual Pedro. Pedro disse bem assim, tu és o filho do Deus vivo. Jesus olhou para ele e disse bem assim, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Então ele está até com revelação, olha. Mas foi meu Pai que te revelou. Aí, no mesmo texto, você vai ver Jesus dizendo aos discípulos, reunidos, está chegando a minha hora. Porque é necessário que você entregue. Aí Pedro interrompe, como quem toca no ombro de Jesus, diz bem assim, tenha dó de ti. Não vai te acontecer esse mal, não. Jesus olha para Pedro e diz bem assim, para trás de mim, Satanás. A mesma vida que foi usada por Deus outrora, agora está sendo usada por Satanás. Então temos que ter cuidado, porque às vezes não é Deus falando, às vezes é Satanás falando. Aí Paulo está alertando essa igreja, dizendo assim, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E você vai perceber que Paulo está falando sobre tolice ou em ser tolo. Por que ele está falando sobre isso? Porque ele está mandando uma direta para a sua liderança, para os seus liderados, para aqueles que estão sob a sua autoridade, dizendo, vocês querem que eu seja tolo também? Porque só tolo para não ter discernimento de espírito e não saber que Satanás é imitador. Só gente que não conhece a verdade para cair nas ciladas de Satanás. Ao ponto de dizer, e tudo é de Deus. Nem tudo é de Deus, irmão. Nem tudo é Deus falando, em nem todos os lugares Deus está. Tem lugares que a gente acha que é Deus, às vezes não, irmão. Às vezes pode ser espírito maligno atuando ali, ou pode ser carnalidade, irmão, discernimento. E ele está dizendo, não é de se admirar. Paulo está dizendo, não é de se admirar. Uma coisa que você se admira, você não fica surpreso, sim ou não? Fazendo igual a minha filha, ela está com alguma mania, né? Ela está piscando agora, ela está fazendo... Isso é algo que admira. Isso é algo que deixa ela surpresa. Então é assim com a gente. Às vezes a gente fica se admirando de coisas que não é de se admirar. E Paulo está dizendo, não é de se admirar. Satanás, ele se disfarça, se transfigura até diante de luz. Só que para alguns crentes é algo de se admirar. É o contrário. Alguns crentes, irmão, eu não consigo, não consegue, não dá para encaixar, irmão. Não dá para me entender. Como é que a gente procura caminhos dessa forma, ao ponto de intitular tudo sendo de Deus? Não, esse cara aqui é homem de... Irmão, primeira coisa, não se mede, vou repetir, não se mede espiritualidade de ninguém pelo talento e dom que ele tem. Vou repetir, não se mede vida espiritual de ninguém pelo dom e talento que ele tem. Você é melhor para você entender. Não dá para se medir uma vida espiritual pelo tanto que se prega, pelo tanto que se canta, pelo tanto que entrega profecia, pelo tanto que revela CPF, identidade, e o diabo que carrega, irmão. Não se mede vida espiritual de ninguém assim, porque Paulo, tendo visão de Deus, ele chegou nessa igreja que era cheio de dons espirituais e disse, vocês são carnais. Porque como é que pode uma pessoa sendo espiritual tendo relação sexual com a própria madrasta? É nessa igreja, irmão. Como é que pode alguém ser espiritual só porque tem dom? Não, Paulo está dizendo, vocês são carnais. Porque no meio de vós há dissensões,
No meio de vós há facções, no meio de vós há contenda, no meio de vós há panelinha. Então ele está falando aqui, denunciando o que faz parte das coisas do Espírito, que faz parte das coisas da carne. E acredite, eu sei que isso aqui é do jardim de infância, mas eu vou te lembrar aqui, vou refrescar a tua mente, porque até uma criança sabe isso aqui. O quê? Que a gente precisa entender. O que é de Deus, irmão, se confirma pela sua palavra. O que é de Deus se confirma pela sua palavra. Por favor, não caia em qualquer astúcia de Satanás. Porque se não tem fundamento na palavra, eu estou dizendo fundamento. Não estou falando de um trechozinho bíblico. Não estou falando de um versículozinho isolado, porque disso aí, aliás, nasceu muitas seitas, tá? Por causa de versículo isolado. E tem crente que é assim, irmão. Tem crente, olha para cá. Tem crente que quando vai ler a Bíblia é assim, Salmo 23. Senhor é meu pastor. Opa. Aí quando pula para cá, conserta a tua vida. Não, isso não é para mim, não. Então, os crentes são assim, eles leem a palavra assim. Aquilo que lhe favorece, eles estão dizendo, é Deus falando comigo. É o mesmo conceito errado, errôneo que a gente tem hoje. E eu já quebrei e vou quebrar de novo. Pô, como é que tu, sendo crente bíblico, doutrinado, discipulado, você acredita nesse conceito? Não. Tudo que vem de bom, vem de Deus. Tudo que é de mal, ruim, vem de Satanás. Esse conceito é errado. Porque tem vezes que Deus vai permitir dias maus, ou dias más, dias terríveis, para te tratar em alguma área. E tem vezes que Satanás vai te abrir portas, que tu vai entrar com 2 pés por não ter discernimento em uma vida de oração, uma vida pautada na palavra de Deus. Aí você vai entrar pensando que foi Deus que abriu. Irmão, eu te provo na Bíblia que Deus fechou mais porta do que Satanás. E te provo na Bíblia que Satanás abriu mais porta do que Deus. Sumiu, né, irmão? Então, a gente atribui o que é bom a Deus. E o que não presta só a Satanás. Só que às vezes Deus se utiliza de coisas que são ruins, sabia? Naquela tempestade ninguém sabia que Jesus estava nela. Só que Jesus estava nela. Naquele redemoinho, os discípulos achavam que era Satanás, mas não era, irmão. Era Jesus. Então tem coisas que Jesus vai se utilizar para mostrar a sua soberania, o seu poder. Então Deus não é daqueles que se encaixam. Não, esse ambiente eu me encaixo, nesse ambiente aqui não dá para fazer milagre. Não, com essa ferramenta aqui dá para mim se utilizar para gerar um impacto. Essa daqui não dá não, porque é insignificante. Não, irmão, Deus prefere trabalhar com coisas que tu acha insignificante do que com coisas impactantes. Qual é o nosso problema? Se admirar com essas coisas. E aí Paulo está alertando aqui esses crentes, irmão. Às vezes eu tenho um sentimento de Moisés, irmão. Me pergunte por quê. O sentimento de Moisés é: poxa, Deus me manda eu subir no monte, no Horebe, para pagar um preço de jejum, de oração por este povo, durante 40 dias e 40 noites. Deus me dá as tábuas dos 10 mandamentos, e quando eu chego com a lei diante do povo, o povo está na carnalidade, o povo está fazendo o que é errado, está indo de contramão tudo aquilo que eu ensinei. Aí, o que vai acontecer, irmão? O texto diz que Moisés vai quebrar. Mas pastor, tem um texto lá em Números que diz, eu acho que é o capítulo de número 12, o capítulo de número 12 é o 11 de Números, você lê, depois você vai achar. Aí você vai ver lá que Moisés era o homem mais manso da terra, mas o homem mais manso da terra quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. Por quê? Porque o povo lhe atribulou. Acredita, irmão, tu acha pastor chato? Tem crente que é mais chato do que... Tem crente que é chato, irmão. Hoje, irmão,
parei com esse negócio de ficar adulando, ficar perguntando. Só quem eu sei que está doente, quem avisa. Agora, quem não vem para a igreja, falta cultos e cultos. Aí depois quer ouvir o meu áudio no WhatsApp, pergunta: como é que tu tá, Flor? Como é que tu tá, Dondoca? Não, comigo não tem isso aqui mais não. Mas também tem uma coisa: quem eu não cobro mais, eu não estou nem aí. Não estou mais nem aí. Mas se você é cobrado ainda pela tua liderança, dá glória a Deus. Porque hoje eu estou nessa visão, estou usando essa visão agora, porque eu não posso, irmão, não adianta tu vir para a igreja só porque eu te mandei um áudio te cobrando, porque tu não foi tal culto, porque que tu não participou da atividade, porque tu não se envolve mais nisso. Não, irmão, chega de adular crente. Crente que é velho, crente que sabe a sua responsabilidade, porque não adianta eu te adular, te cobrar e você chegar aqui por obrigação. Tu vai para o inferno do mesmo jeito. Então é melhor tu ficar lá mesmo, né? Porque para mim vai ser vão. Então eu decidi não cobrar quem não quer nada com nada. Tá aí, irmão, tem alguns aí que eu nem, estão nem aí. Tá no grupo da igreja? Tá. Mas não vai crescer. Eu não coloco óleo na cabeça de quem não está comigo na oração. Eu não vou levantar obreiro aqui, consagrar alguma função, algum cargo na igreja aqui, quem não está comigo na luta. Quem não está envolvido nos departamentos. Quem não quer nada com nada, irmão, vai ficar aí. Porque a gente vê uma geração de Eliabe, Abinadab e Samar. Como é que é a geração desses irmãos de Davi? É que eles querem cargo, querem posição, querem título, mas eles não querem pagar o preço. Não querem sacrificar o obreiro Adoraci. Não querem se envolver. Aí quer dizer que o pastor vem para cá, paga um preço de oração para nenhum obreiro vir? Você está de sacanagem com a minha cara. Você está de brincadeira, né, irmão? Então tem crente que precisa entender: se não tem envolvimento, também não tem desenvolvimento. Ok? E a gente precisa guardar isso aqui, ó. Paulo está batendo na tecla aqui, ó. Tem um monte de gente lá na igreja, mas o que adianta ter um monte de gente lá na igreja, se dentro desses 100%, 90% é peso morto? Então eles têm até talento, irmão. Eles têm até capacidade. Eles têm habilidade, mas qual é o maior problema? É que eles não têm o fruto do Espírito. Irmão, não almeje dons do Espírito se você antes não tiver fruto do Espírito. Jesus soube distinguir uma coisa da outra. Jesus soube dividir, separar uma coisa diferente da outra. Então tem que ter equilíbrio. Tem dom? Tem, glória a Deus. Mas tem fruto? Não. Então, tu não presta para ser nem crente, quanto mais usado. Aqui o que vale, irmão, não é o quanto tu faz. Aqui o que vale na igreja é o quanto tu é para Deus. Porque tem gente que não tem cargo, não tem nada, mas faz alguma coisa. Faz. E qual é o nosso problema? Às vezes a gente espera alguém vir lá de fora e dar exemplo para a gente. Isso é um tapa sem mão na nossa cara, irmão. Porque vai ter um momento aqui, quem não faz nada, quem não se envolve, vai ter gente que vai chegar, que é os novatos. Vou chegar lá, eufórico: pastor, tem alguma coisa para me fazer aí? Calma aí que a gente já vai colocar. Aí quando começa a assumir o departamento, dá certo, começa a crescer. Por quê? Porque é envolvido. Aí esses que vêm, que a gente às vezes até por ignorar: não, pastor, olha, o pastor está me deixando aqui de banda, o pastor está me deixando de canto. O camarada chegou ontem de paraquedas e já está fazendo tudo isso aí. É para tu se mancar, irmão. Para tu entender que na obra de Deus não existe ninguém insubstituível. Eu sempre dou o exemplo aqui, que é no âmbito do futebol, né? No âmbito do futebol, sempre tem os jogadores que são titular, certo? E sempre tem aqueles reservas que ficam na espera. Então, aqueles titular, se eles não jogam bem, se eles não dão gás, se eles não valorizam a posição que eles estão, o técnico vai olhar para ele: ele não vai entender. Vem para cá para o banco, porque isso aqui, está mais preparado, vai.
É assim, irmão. A obra de Deus é assim. Então, por que existe uma crise dentro desta igreja? Porque o pastor é ruim? Diga não. A liderança é péssima? Não. Oi, filha. Por que existe uma crise nesta igreja? Se o problema não está no altar, se o problema não está em quem serve, mas o problema está na nave da igreja. Eu já disse aqui muitas vezes, irmão. É igual o crente que às vezes quer sair de uma igreja e quer vir para cá porque o pastor corrigiu ele. Porque o pastor chamou no gabinete e chamou a atenção dessa pessoa porque pisou na bola. Aí a gente pergunta, o altar está quebrado lá? O pastor está fazendo coisas erradas, escondidas? Está causando escândalo? Não, está intacto lá. Qual é o problema? Não, o problema é que eu não gostei da forma que o pastor... Vai tomar banho, né, irmão? Vai plantar uma batata, né? Então, se o altar não está quebrado, o motivo de sair de uma igreja é o que, irmão? É quando tem escândalo. Ou você não está se sentindo bem com a visão da igreja, você não está se enquadrando, pede a bênção e vai. O que não pode é a pessoa ficar aqui descontente, insatisfeito, e o pastor pregando está assim. Cara de principado, diga queima. Não pode, irmão. Então, para não ser uma maldição, ou não se tornar uma maldição num ministério, numa igreja, respeite a autoridade que lá está. Respeite os pastores que lá está, a liderança que lá está. Respeite a visão que Deus estabeleceu na igreja. Uma igreja saudável, irmão, só funciona quando há submissão. Uma igreja saudável só funciona quando existem pessoas que estão reconhecendo que o tempo não é deles, o tempo é de quem está lá servindo no altar. A minha geração tem essa dificuldade. Quantas vezes já não chegou pastores aqui na obra, dizendo bem assim, ó, ei pastor, a minha esposa lembra, teve um que chamou a gente lá no Santo Antônio, ele estava vindo com a esposa dele, ele nem se ligou ao ministério. Ele estava lá já indo um mês, eu acho já. Aí ele chegou comigo, veterano, pastores veteranos, só que ele não tinha congregação. Até congregamos com ele. Aí ele chegou com a gente, e aí conversamos, né? A gente recebe todo mundo bem, irmão. Todo mundo, normal. Mas eu fico observando. E aí chegaram, pastor, posso conversar com o senhor? Vou chegar mais cedo domingo? Pode. Chegou muito cedo, mas 4h30. E começa 6h30, né? Aí chegou lá, fui eu e minha esposa, a gente sentou frente a frente, pastor, a gente está orando aí, né? Para Deus confirmar, a gente já entendeu que era para o ministério. Aí ele começou a falar, porém, eu conheço e admiro muito seu ministério, porém, eu acompanho o senhor nas redes sociais e o senhor, às vezes, prega sem conhecimento de causa. Aí ele falou bem assim, aí eu perguntei dele, mas como assim, sem conhecimento de causa? Ele falou desse jeito. Aí ele falou bem assim, é porque eu já vi, né, o senhor falando contra os homossexuais, contra o pessoal do LGBT. O senhor sabe que hoje tem processo e tem lei, né? Aí eu falei bem assim, não, eu sei disso. Mas o que é pregar sem conhecimento de causa? O senhor não saber que tem lei, o senhor pode ser processado. Aí eu falei bem assim, não, eu prego com conhecimento de causa sim. Eu tenho consciência, irmão, no que eu estou pregando. Eu sei para o que eu fui chamado. Aí pronto, baixou a bola, não falou mais nada. Aí demorou uns tempos, levou lá para o sítio dele, eu e minha esposa, a gente foi lá, a gente vai normal, irmão. Mas a gente observa. E como eu sempre tive cajado, vem esses camaradas aí querer pintar e bordar no ministério, eu coloco cajado no meio aqui, não. Irmão, eu vou te confessar uma coisa. Às vezes, alguns têm uma mal imagem de mim e me chamam de religioso, porque a moda é chamar quem prega a verdade religioso, né? Aí chamam de religioso, irmão. Eu já bati contra quem é pregador, por exemplo, Lucas, e usa bermuda.
Nunca bati, irmão. Eu não uso, mas também eu não faço você usar. Eu não faço disso uma doutrina. Eu só sei de uma coisa. Obreiro tem que saber se comportar, simplesmente. Tem que saber ter postura, tá ok? Simplesmente. É isso que eu ensino. Agora, o camarada vir falar que eu prego sem conhecimento de causa. O camarada querer mudar a visão da igreja que Deus me deu para querer enfiar de goela abaixo a doutrina dele, sei lá. Ah, não dá, irmão. Não dá. Então, a gente precisa entender que enquanto a gente não se mover no que diz respeito a tudo que é serviço da casa de Deus, porque começa por aqui. Se a gente não começar por aqui, não vai dar certo a gente começar lá por fora. Ok? Tudo que você aprende aqui na igreja, você tem que colocar em prática em qualquer igreja que você vai. Em qualquer igreja que você vai, você tem que colocar em prática. Não é você ser uma coisa aqui na minha frente e lá você ser outra. Tá? Você precisa colocar em prática. O que eu preguei semana passada, no culto de quarta-feira? Lá em Filipenses, onde Paulo bem assim diz: coloquem em prática tudo aquilo que vocês viram de mim, ouviram de mim, receberam de mim, coloquem em prática. Ok? Então, a partir de hoje, irmão, vamos ter um pouco mais de consciência que nem tudo que se parece ser de Deus é de Deus. E a gente precisa se envolver, porque quanto mais a gente está envolvido na obra e com o dono da obra, não tem Satanás que vem nos enganar. Não tem ninguém que vai querer mudar aquilo que Deus já determinou sobre nós. Então o que a gente tem que fazer? É simplesmente seguir o que Deus ensina aqui, o que Deus fala aqui. Irmão, por isso que eu botei esse propósito, para a gente terminar. Eu coloquei esse propósito porque eu vi que, eu confesso aos irmãos, eu vi que a igreja, o que faz a igreja pegar fogo, não é fundo musical ou não. O que faz a igreja pegar fogo de verdade, queimar, ser acesa, a gente está na oração. E é por isso que vai ter essas 3 noites aqui. No caso, 3 dias. Sexta, sábado e domingo. Das 22 a 23. Nós vamos quebrar, irmão, esse negócio de preguiça. Vamos parar de negligenciar. Porque não dá para a gente viver simplesmente no automático. Ah, pastor, estava bom aquelas lives lá da oração. A gente acordava 3 da madrugada, todo mundo online. Foi uma maravilha, irmão. Porém, quanto mais a lenha está perto uma da outra, o fogo pega mais rápido. Então a gente vai vir para cá orar. A gente vai clamar. Vai ter um dia que a gente vai ir para o monte. Eu vou reservar para a gente ir para o monte. A gente vai clamar lá, a gente vai orar lá. E a gente vai viver, a partir de hoje, esse novo. Amém ou não? Nunca mais iremos chegar num culto sem que o culto, por mais que o ambiente esteja, irmão, frio, geladeira, por mais que o irmão do teu lado, irmão, um motivo de a gente às vezes não sentir vontade de dar glória a Deus, aleluia, não é porque não tem uma boa performance, não é porque o som não é bom, não é porque o pregador está mal, ruim, não. Às vezes, irmão, o problema é que falta em nós oração. Falta em nós pagar um preço, sacrificar. Então a partir de hoje a gente vai clamar. Essa igreja não vai ser só acesa num dia de congresso. Essa igreja não vai pegar fogo só domingo. Essa igreja vai pegar fogo domingo, segunda. Tem alguém comigo aí? Terça, quarta, quinta, sexta. Vai virar domingo de novo. Vai acordar, vai levantar, vai orar, vai pegar fogo, vai queimar. Vai ser uma igreja acesa até o arrebatamento. Então a partir de hoje, deixa eu profetizar para quem tem mão para levantar. Você será o instrumento de Deus para pegar fogo e fazer outros pegarem. Quem acredita, levanta a mão, dá um glória a Deus.
Deus e fica de pé. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu não sei você, mas eu estou ansioso. No bom sentido, sexta na oração. Pastor, acabou o culto. 9 horas. Aqui, ó. Vai já acabar. 9 horas acabou o culto. Eu acho que a gente é 95, 90% pontual. Sim ou não, irmão? Você sabe que é. Porque olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Poderia passar mais um pouquinho. Tem vezes que a gente vai passar? Tem. Porque tem que tirar esse negócio da tua cabeça. Tá bom? Porque a gente não manda no agir do Espírito Santo. Se ele quiser falar um pouco mais, ele vai falar. Tá? Mas a gente nunca passa um culto aqui, ó, de 9 horas, a gente nunca foi até 9h30. Foi até 9h15, 9h17 no máximo. Então, nem sempre vai ser pontual, porque depende muito de Deus querer falar. Tá bom? Então, tenha isso na sua cabeça. A partir de hoje, é envolvimento total, irmão. Irmão, quem se envolve tanto na obra, quem tem compromisso tanto com o dono da obra, também essas duas coisas, é ter compromisso com o dono da obra e ter compromisso com a obra. Quem tem essas duas coisas, isso aqui é uma chave para você. Quem tem essas duas coisas, irmão, não tem tempo para fofoca, não tem tempo para disse-me-disse, não tem tempo para ficar falando mal de departamento A, departamento B, departamento C. Irmão, quem é envolvido não tem tempo para isso. Cadê os envolvidos aqui, irmão? E é por isso que você não vê, irmão, eu ansioso, no mau sentido, né? Eu ansioso, perplexo, preocupado, não. Eu sei que o Deus que eu sirvo, enquanto eu cuido da obra dele, enquanto eu dou o melhor para a obra dele, enquanto eu venho para cá cultuar, entregar o melhor glória, o melhor aleluia, ele se responsabiliza em cuidar de mim, da minha saúde, da minha casa, da minha família. Então se envolva! Aplauda Jesus. Oh, glória a Deus. Levante as suas mãos aí. Sexta-feira tem sexta profética, irmão.